Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sociedade da informação, sociedade em redes, né, os avanços da tecnologia da informação e da comunicação e os impactos disso na sociedade. E para falar um pouco sobre isso, a gente vai trazer a contribuição de um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells. Manuel Castells é espanhol, estudou em Paris, estudou nos Estados Unidos, né? Ele é vivo ainda, é um sociólogo contemporâneo e ele desenvolveu a sua teoria, né, os seus estudos sobre a era da informação numa trilogia de livros, né, são 3 livros, que é Sociedade em Rede, O Poder da Identidade e O Fim do Milênio. Nesses 3 livros ele vai tentar caracterizar o que é isso que nós chamamos de sociedade da informação, né, ou era da informação. E de uma forma geral, né, como um sociólogo e não como um especialista em tecnologia, o Manuel Castro vai olhar justamente o impacto dessas tecnologias da informação e da comunicação, né, na sociedade atual. Então ele vai tentar ver como que a sociedade vai se reconfigurando a partir das tecnologias da informação e da comunicação, certo? Bom, o que o Manuel Castells traz para a gente, né, de grande relevância, é entender esse avanço tecnológico, né, essa constituição dessa sociedade da informação, dessa era da informação, a partir dos anos 70, dos anos 1970. A gente já viu em outros momentos aqui a questão da reestruturação produtiva, que foi um momento em que o capitalismo teve que se reinventar para sair de uma crise estrutural, né? Inclusive existem aí vários, né, autores que dizem que não saiu da crise estrutural até hoje, né? Mas é um processo de reformulação, de metamorfose do próprio capitalismo. Nessa reestruturação produtiva, houve um grande salto tecnológico, um grande avanço de tecnologia sendo aplicada à produção, né? A reestruturação produtiva é um momento em que a produção ela é incrementada com uma série de novas tecnologias. Essas novas tecnologias não ficam restritas ao âmbito das indústrias, da produção industrial. Ela vai sendo também, passo a passo, sendo difundida para toda a sociedade. É no bojo, né, desses avanços tecnológicos que a gente tem o avanço das tecnologias da informação e da comunicação. E aqui a gente pode ressaltar a nossa gloriosa internet. Sem ela não estaríamos tendo, inclusive, esses vídeos, né, e toda essa possibilidade de comunicação, de trabalho, de educação, de formação, né, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Bom, a internet é um dos frutos dessa era da informação, desse desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação que começam, né, a ganhar repercussão a partir da década de 70, quando o capitalismo precisa se reestruturar, se reorganizar. Esse avanço tecnológico ele vai ter um impacto muito profundo nas relações sociais, né? Então vai alterar profundamente a relação dos indivíduos com outros indivíduos e dos indivíduos com a sociedade, né? Hoje a gente vive numa sociedade que é completamente mediada pelas tecnologias de informação e comunicação. Ninguém vive sem o seu computador, sem acesso à internet, sem o seu smartphone, né? Sem essa possibilidade de acesso à informação e de meios de comunicação, né? É, é, atrelados aí à internet, né? Esses avanços tecnológicos, né? O que é importante a gente ressaltar é que esse salto tecnológico, esse avanço das tecnologias da informação e da comunicação, elas atingem tanto, né, elas têm impactos tanto no nível microsocial quanto no nível macrosocial. Microsocial, estou dizendo das relações pessoais, das relações mais próximas, né, dos indivíduos. Relação com a família, as relações afetivas, né? Mesmo as relações de trabalho, elas vão sendo modificadas por conta dessas tecnologias da informação e da comunicação. Só para a gente dar um exemplo. Hoje em dia ninguém mais faz aquela paquera que existia antigamente nas praças.
né? Quem é de cidade do interior ainda talvez já tenha ouvido falar de alguma coisa do tipo, mas antigamente como que se paquerava, né? Como que se procurava um parceiro, uma parceira, né? Ia para a praça central da cidade ou do bairro e os meninos giravam num sentido, as meninas giravam em outro sentido, e aí ficavam ali trocando olhares, né, para estabelecer algum vínculo, algum flerte, alguma paquera. Hoje em dia a gente tem à nossa disposição milhares de aplicativos que facilitam esse trabalho, né? Então a nossa relação afetiva foi modificada por isso. Nossas relações familiares, né? Às vezes a gente se comunicava com um parente meio distante, né? Uma vez por ano, ligava no aniversário, mandava um telegrama, escrevia uma carta. Hoje em dia a gente tem o grupo da família no WhatsApp para a gente trocar todas aquelas informações, as fofocas, as picuinhas, né? E criar aquele climão na ceia de Natal. Bom, as tecnologias, né, os aplicativos, o smartphone, a internet, ela foi reorganizando as relações pessoais. Ela também reorganizou as relações de trabalho. Né? Hoje em dia a gente são poucos os trabalhos em que a pessoa vai lá no seu expediente, termina o expediente, ela encerra, vai para casa e vai dormir. Né? Hoje em dia, com acesso, né, com smartphone, com os aplicativos de mensagem, com e-mail, muitos profissionais ficam conectados ao seu trabalho mesmo quando estão em casa. Isso sem falar do home office, né? Que hoje já virou uma realidade imposta, inclusive, mas uma realidade para muitas pessoas, especialmente aqui durante a pandemia. Né? Então, o cara ele termina o expediente de trabalho, mas ele pode receber uma mensagem do chefe a qualquer momento. Ele pode receber um e-mail. Se ele demorar para responder aquele e-mail, pode ser que ele tenha problemas profissionais. Isso falando das relações microsociais, né? O impacto das tecnologias, da informação e da comunicação no aspecto micro. Mas também no aspecto macro a gente tem profundas transformações. Muda a relação entre os países, as relações internacionais, as relações comerciais, as relações diplomáticas também passam por modificações por conta das tecnologias de informação e comunicação. Né? Sem falar das relações econômicas, as relações entre empresas, as relações no fluxo, né, de capital, nas bolsas de valores, tudo isso depende e é afetado pelas tecnologias de informação e comunicação. Aqui eu falei uma palavra que para o Manuel Castells é muito importante. Na verdade, ele vai trazer duas palavras que são muito interessantes para entender essa área da informação. Quando ele fala da área da informação, ele está falando de uma sociedade que se conecta em rede. Né? A própria rede de computadores é uma rede de conexões, uma rede de informações. O Manuel Castells ele percebe que além da rede, né, de computadores, né, esse dispositivo tecnológico que permite a conexão entre os computadores, né, existe uma rede social, uma rede, não rede social Facebook, Instagram, mas uma rede na sociedade. A sociedade vai se organizando em redes, né, por meio desses aplicativos, por meio dessas tecnologias de informação e comunicação. E essas redes, elas funcionam com fluxos. O que são os fluxos? É a transferência ou a passagem, o caminho que a informação faz dentro dessa rede. Né? É a relação que se estabelece entre os atores que formam os pontos dessa rede. Então, a gente tem troca de informações, né? E essa troca de informações vai estabelecendo um fluxo. Tá? Como consequência desses fluxos de informação, nós temos aí a segunda palavra que o Manuel Castells vai chamar a atenção, nós temos os nós. Os nós são aqueles pontos de encontro entre grandes fluxos de informação dentro de uma rede. Então, alguns pontos, né, na geopolítica internacional, eles recebem muito mais informações do que outros. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a São Paulo, a capital do estado de São Paulo, ela é um ponto onde se acumula, onde se intercruza muitas informações importantes. Né?
o São Paulo não é a capital do Brasil, mas a Bolsa de Valores brasileira é a Bolsa de Valores de São Paulo, porque aqui é um ponto de encontro, né, de muitas informações, de muitos fluxos de informação e também de capital. E por falar em fluxo de capital, o Manuel Castells vai ressaltar também uma outra característica da sociedade em rede, que é o fato da nossa economia ser uma economia em rede. Ou seja, quando a gente falou lá da reestruturação produtiva, né, que o capitalismo teve que se reorganizar, né, para continuar existindo, ele vai se conectando, ele vai estabelecendo conexões no mundo todo, né, no processo que a gente chama de globalização ou de mundialização, né, do capital, né, e vai conectando as economias locais, as economias nacionais, numa economia global. Essa economia global se organiza em rede, assim como a sociedade se organiza em rede. Né? Isso tem a ver com o processo de descentralização da produção industrial, que nós vimos lá na reestruturação produtiva. Então, uma fábrica que antes produzia todo o carro num único lugar, agora vai produzir uma peça num país, uma outra peça em outro país, né? A tecnologia vem do Japão, a roda veio não sei da onde, e aí a montadora junta todas essas partes feitas em diversos pontos. Isso é uma economia em rede, né? Então existe uma empresa principal conectada às outras tantas empresas que podem estar no mesmo território, mas podem estar em territórios distintos, diferentes, né? Isso faz com que também o capital, né, o capitalismo vai buscando sempre aquelas relações ou aqueles locais em que é mais benéfico se estabelecer uma produção industrial. Né? A gente está vendo aqui no Brasil, recentemente, um processo crescente de desindustrialização. Muita indústria está saindo fora do Brasil porque não está sendo vantajoso manter a produção aqui. Essa produção está sendo mandada para outros lugares. Né? Empresas multinacionais que antes tinham fábricas aqui, agora estão passando as suas fábricas para outros locais em que é mais barato essa produção. Tá? O fato do Brasil ter perdido indústria não faz com que o Brasil fique fora dessa economia em rede. Na verdade, agora a gente cumpre uma outra função dentro dessa economia em rede. Né? Então, a gente tem uma produção descentralizada e conectada no mundo todo. Além dessa descentralização da produção industrial, a gente tem uma outra característica do capitalismo pós-década de 70, com a reestruturação produtiva, que é o processo de financiarização da economia, né? Que é essa possibilidade de acúmulo de capital, de ganho de capital a partir da especulação financeira. Especulação em títulos da dívida, em ações, né? Isso aí não é propriamente uma produção industrial, é um dinheiro que se valoriza a partir da especulação. E essa especulação, né, essa possibilidade de investimentos financeiros, ela também se organiza em fluxos. Um investidor ele pode, de manhã, investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores de Tóquio, né? E aí ele vê que ali na hora do almoço não está valorizando tanto, ele retira imediatamente o seu dinheiro da Bolsa de Valores de Tóquio e investe na Bolsa de Valores de Madrid, né? Tudo isso com simples toque no seu smartphone. Ou seja, essas tecnologias da informação e da comunicação, elas possibilitam que o capital, o dinheiro, circule pelo mundo todo muito rapidamente. Né? Isso deixa extremamente vulneráveis os países que recebem esses investimentos, que recebem esses fluxos de capital. Porque de uma hora para outra, os investidores podem simplesmente retirar os seus dinheiros, os seus investimentos, os seus capitais de um país e mandar para outro, tá certo? E aí os países precisam criar mecanismos para segurar, né, para tornar o seu país um país atrativo para esses investidores, para esses especuladores. E isso tudo entra a questão da taxa de juros, né, os incentivos, né, para essa especulação financeira nos países. Bom, como a gente pode ver, né, o próprio processo de globalização já nos mostrou isso, né, a questão da dependência tecnológica entre os países também já nos mostrou isso. Essa economia em redes, na verdade, essa sociedade em redes que o Manuel Castells nos mostra,
ela é uma sociedade desigual, né? Nós não temos acesso aos mesmos tipos de informação e, principalmente, nós estamos extremamente vulneráveis com o fluxo, né, de informações e o fluxo de capital, especialmente, né, nessa economia interligada em redes. Né? E aí a gente vai vendo a reprodução de desigualdades sociais, desigualdades econômicas, né, da dependência econômica, da dependência tecnológica, né, entre os países, entre regiões do planeta. Certo? Outro ponto para a gente finalizar aqui, que é importante da gente falar dessa sociedade da informação, a gente está falando de uma sociedade, né, dessa sociedade em rede, com alto nível de informação. O que isso quer dizer? A gente consegue informação sobre tudo, a qualquer momento, em qualquer lugar, basta usar as nossas tecnologias, nossos aparelhos, nossos aplicativos. Né? Isso é algo novo na nossa sociedade. A grande questão que se coloca, que a gente precisa pensar sobre isso, né, é o que fazer com essa informação. Né? Que tipo de informação a gente está recebendo, que tipo de informação que a gente consegue extrair, né? E como transformar essa informação em conhecimento. São coisas diferentes. Informação a gente tem disponível. Transformar isso em conhecimento, em algo útil, em algo prático, em algo que de fato afete a vida das pessoas, já é outra história. Tá certo? Bom, em tempos de pandemia, isolamento social, essa sociedade da informação, essa sociedade em redes, ela se mostrou ainda mais relevante, ainda mais visível, né, para todos nós. Né? Nós somos extremamente dependentes das tecnologias da informação e da comunicação. Sem ela não estaríamos aqui nos comunicando, sem elas não estaríamos tendo ensino remoto, né? Mas esses grandes avanços, né, que essa tecnologia trouxe, ela também traz algumas questões que a gente precisa ficar atento, né? Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso a um computador, a um smartphone, né? Enquanto tudo isso, né, é continuamente, né, mercantilizado, ou seja, transformado em mercadoria, nós vamos ter grandes desigualdades na nossa sociedade também nesse âmbito das tecnologias da informação e da comunicação. É isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço e bons estudos.